Ora, vamos então prosseguir com o debate. Nós, como eu referi há pouco, os temas falaram de muitas situações com as quais nós convivemos no dia-a-dia e só nos preocupamos em duas situações, quando temos problemas ou quando os senhores advogados os levam para o tribunal. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta a qualquer dos oradores. E não sei se costuma haver aqui... Tem ali um microfone, sim. Obrigada. Bom dia. Ana Barros Veríssimo, eu sou juiz no Juízo Local de Silvela em Lisboa pronto, muito agradecida relativamente à questão probatória. Já tive a oportunidade de estar incomodado, Sr. Professor, por causa desta questão, mas no caso da utilização do sistema informático sítios, nós muitas vezes recebemos então a reprodução dos documentos eletrónicos. E a questão que se coloca é, se houver uma impugnação direta por desconhecimento daquele documento, quais serão, vá lá, as exigências para que nós possamos considerar aquela representação analógica de um documento eletrónico como a ser valorada no âmbito do nosso processo. Portanto, nós temos uma representação analógica de um documento e temos uma impugnação simples, por desconhecimento, porque é um documento interno daquela empresa. E então a pergunta era nesse sentido, da certificação do documento e da valoração desses documentos em termos probatórios. Muito obrigada. Pronto, vamos lá ver uma coisa. O documento eletrónico tem um regime de apreciação igual ao dos outros documentos. Igual aos outros documentos. O que é que acontece? Nesse caso não está a ser impugnada a falsidade. Está a ser impugnado o desconhecimento. E, portanto, a questão aqui não é diretamente com o documento eletrónico propriamente dito, mas com a disponibilização da informação ao contraente, por assim dizer, não é verdade? Relativamente a isso, qualquer meio de prova é possível, nomeadamente testemunhal, não é? Quer dizer, mas é possível. Aliás, em alguns casos, se calhar, será o único. Não desmerecer a prova testemunhal relativamente ao documento eletrónico. Eu tive a ocasião de lhe dizer este aspecto. O documento eletrónico é processado num determinado momento e desaparece quando fechamos o programa, quando fechamos o computador, quando cessamos o fornecimento eletrónico. A gravação que fazemos é uma representação do documento eletrónico, que é forjado pelo funcionamento do sistema informático em causa, e depois pode apenas ser representado por elementos que comprovem que ele existiu, que foi gerado. Agora, os meios de prova, repare, nesse caso, se é desconhecimento, então a prova não se dirige propriamente ao documento, dirige-se ao conhecimento da pessoa e à disponibilização desse conhecimento pela parte que o utilizou. Mas queria dizer, em todo o caso, que é sempre possível fazer a impugnação do documento eletrónico pelos meios normais. Desde logo, olha, vou-lhe dar exemplos da minha experiência prática. Ainda há pouco tempo tive que requerer uma perícia informática relativamente a documentos Word do computador de um advogado. Pronto. E o que é que vai fazer o perito? Vai atestar se o documento foi gerado pelo sistema na data que é indicada, se sofreu alterações. E, portanto, o perito é capaz de dizer se houve ou não falsificação, se a data está errada, se o conteúdo foi modificado. E, portanto, relativamente à prova pericial, se o documento é impugnado quanto à falsidade. A prova que eu vejo mais credível, por assim dizer, é a perícia informática. Aliás, até lhe vou dizer que, nesse caso, pedi 2 ordens de perícias. Pedi uma perícia notarial e pedi uma perícia por perito
perito informático. Aliás, nós estávamos aqui a falar no crime e pedi justamente a uma das empresas especializadas em trabalhar em matérias relacionadas com crime, porque normalmente os engenheiros e os peritos informáticos têm muita experiência, e quer o notário consegue, através do depoimento do perito informático, atestar a data e as modificações. O perito informático é capaz de ver, do ponto de vista do sistema, quando é que os dados foram introduzidos, que modificações sofreram, em que data é que isso aconteceu e, portanto, está em condições de abalizar a veracidade plausível do documento. Pergunta-me 100% confiável? Bom, isso só um engenheiro informático é que é capaz de lhe responder. Eu não sou capaz de responder, mas há aí uma forma de podermos atestar se o documento informático foi gerado. No caso concreto, até lhe digo, eram minutas de um contrato. E, portanto, que visavam atestar várias etapas do processo de negociação entre as partes e, portanto, cláusulas que as partes tinham acordado e recusado. E como havia várias versões, e uma das partes apresentava esses documentos como tendo sido como prova de uma recusa negocial de uma cláusula, era necessário atestar se o documento em causa justamente tinha sido falsificado, se tinha sido alterado, se provinha daquele sistema informático que tinha sido formulado nessa data, e o perito informático foi capaz de responder ao tribunal e o notário foi capaz de atestar perante o tribunal que aqueles factos enunciados pelo perito informático eram verdadeiros e emitiu declaração nesse sentido. Pronto, esta é a prova, vamos lá, mais verosímil que eu conheço relativamente ao documento eletrónico. Sendo certo que no caso que me colocou não é um caso de impugnação de veracidade, portanto, uma impugnação de falsidade, uma afirmação de falsidade. É apenas um desconhecimento. E aí, pronto, por exemplo, se as condições gerais estavam disponíveis no momento em que a pessoa realizou o processo de formação do contrato. Quem é que pode atestar isso? Não nega. A entidade diz, a prova testemunhal é uma prova perfeitamente possível. Aliás, enfim, não sei se haverá outra, para além, eventualmente, de algum registro informático que possa existir ao nível do sistema da própria entidade que comercializa o serviço ou o bem que está em causa. Pronto. Mas aí, mais uma vez, depois é preciso atestar a credibilidade dessa informação e, em última análise, os peritos informáticos são aqueles que estão em condições de providenciar a última demonstração sobre qualquer forma de impugnação. Na minha experiência, não é muita, mas já é alguma, quando tive dúvidas e tive problemas de prova relacionados com documentos em formato eletrónico, recorri a perícia judicial e notarial. Perícia, desculpe, judicial não, perícia informática. Em bom rigor, avançando com a pergunta, se as empresas que recorrem ao ambiente digital têm alguma espécie de certificação, se há alguma espécie de regulamentação para que as empresas possam recorrer à contratação em ambiente digital? Não há. Não existe. Não há. Há deveres de informação pré-contratuais, essa informação está disponibilizada. Da minha experiência, e alguma aí, nesse caso, até mais desenvolvida, com alguns clientes meus, porque eu também sou advogado, assisti a contratações e a desenho de sistemas de comércio eletrónico. Desenhos no sentido de se falar das etapas, o que é que devia constar, e aí o jurista intervém no sentido de dizer esta informação tem que ser disponibilizada, esta pode não ser, o momento em que o tem de ser, as etapas de formação do contrato e, portanto, posso lhe dizer que, pelo menos nas empresas relevantes, o desenho do sistema informático de comércio eletrónico de algumas das empresas mais relevantes é acompanhado por juristas. Na minha experiência, isso acontece. Não estou a dizer que é todas. Pergunta-me alguma certificação?
Não há. A única certificação aqui em Portugal que eu conheço é para a assinatura digital, que é feita através das entidades credenciadoras que estão acima das entidades certificadoras. Portanto, aquelas que nos certificam as assinaturas digitais têm que obter a sua licença das entidades credenciadoras, que, por sua vez, têm que estar licenciadas pela autoridade portuguesa competente, eu agora não me recordo o nome qual é, para poderem exercer a função de credenciação, certificação e depois a contratação. Ao nível da assinatura, sim. Ao nível da elaboração do documento eletrónico, não é legalmente necessário. E certamente não é para o comércio eletrónico. Não é? Portanto, aí poderá haver dificuldades de prova, claro que sim. Alegações de desconhecimento, claro que sim. E digo-lhe uma coisa, na minha experiência, nós muitas vezes colocamos o ónus do odioso no comerciante que realiza o comércio eletrónico. Pois eu posso lhe dizer que, na minha experiência, muitas vezes a chique expertise, perdão uma expressão, não está no comerciante, está no consumidor. E pronto, eu acredito que aos olhos de um juiz a dúvida se instale e haja uma tendência, sobretudo, por exemplo, com entidades financeiras, no sentido que a informação não foi prestada, quando eu já assisti várias vezes a um cuidado rigoroso e extremado até, quase fanático, na tentativa de fazer o cumprimento de todas as necessidades legais de informação. E depois os clientes, porque não estão insatisfeitos, ou querem uma devolução do dinheiro, ou querem mesmo armar o golpe para a indemnização, criam a dificuldade que não recebi informação, que não me apareceu o ecrã, quem é que pode atestar? A doutora está a fazer um processo de compra na Amazon. Supostamente, tem de aparecer uma referência perto do fim, com remissão para o conteúdo do contrato. Quem é que está lá atrás de si, para ver? Em regra, ninguém. Há um dia que tem má fé e quer criar problemas. Não me apareceu, não está aqui, eu não fui informada. Lá está, o sistema informático dessas entidades, por vezes, tem registro do ecrã e é possível fazer aproximações. Muitas vezes nunca se chega à informação completa, pelo menos na minha experiência, mas pelo menos há indícios que aquele sistema estava a funcionar naquele dia, que outros consumidores não tiveram problemas no aparecimento do ecrã, etc. Mas se o consumidor quiser este nível, pode criar também problemas que ponham em causa o cumprimento. Certificação, credenciação no comércio eletrónico, por enquanto não há, seja a entidade que for, mesmo a mais pintada do comércio eletrónico, como a Amazon, não tem. O que tem muitas vezes procuram obter de entidades, sei lá, de consumo ou qualquer coisa, um selo de qualidade, que chamam de certificação, mas isso é voluntário, opera numa base de soft law e nunca de direito estrito. E, portanto, certificação nos termos da lei por imposição de dever. Em Portugal não existe e não creio que exista, pelo menos que eu tenha conhecimento em geral, no domínio internacional nesta matéria. Não sei se há mais alguém a querer colocar alguma questão. O Dr. Filipe. Muito bom dia a todos. O meu nome é Filipe Marques. Quando vi aqui no programa falar do princípio da igualdade, eu lembrei-me de uma história que se contava aqui no Algarve há muitos anos atrás, de pessoas que entravam nos restaurantes e, consoante falassem português ou estrangeiro, tinham a lista do português ou a lista do estrangeiro. E na contratação eletrónica, parece-me que pelo menos há esse risco dessas chicas partir-se, mas deste lado, do lado do comerciante. No sentido de que, quando vende serviços a nacionais, tem um preço, e quando vende serviços a estrangeiros tem outro preço, e isso afere-se em função do IP, ou quando vende serviços a determinados clientes que têm os chamados cookies no computador, o preço é um, para outros o preço é outro, e portanto isso, lá está em causa o princípio da igualdade, e não estou a falar das compras que se fazem em função da distância de entrega de bens, que podem estar em causa diferentes preços por causa dos impostos. Estou a falar de fornecimento de serviços em Portugal, por exemplo, em que o preço para um nacional é um e o preço para um estrangeiro é outro.
E já agora um comentário a esta. Eu, em Portugal, não vejo nenhum problema nessa regulação, porque tem vários preceitos, quer na lei de defesa do consumidor, quer, sobretudo, na lei do contrato à distância, que impõem justamente a fixação do preço e os critérios, e na lei que regula as práticas restritivas de comércio tem. Agora vou-lhe dizer só o seguinte, sabe qual é a dificuldade? Não, a dificuldade não é num comerciante português que está aqui a operar no mercado, é quando recorremos a vendedores ou prestadores de serviços que estão sujeitos a uma lei distinta. Sendo certo que, por sua vez, e nós muitas vezes como consumidores não damos atenção a isso e concordamos com um clausulado que remete para uma lei estrangeira, às vezes uma lei de um paraíso fiscal das Bahamas ou qualquer coisa assim, ou de um Estado dentro dos Estados Unidos que tem uma regulação mais permissiva, sei lá, por exemplo, em matéria imobiliária, o Delaware ou qualquer coisa assim do género. E depois a nossa lei não é aplicável. Não é aplicável porque nós próprios demos o consentimento à lei do contrato, que é uma outra lei estrangeira, e que autoriza essas práticas. Portanto, o enquadramento aqui tem que ser o nacional e o internacional. O nacional acho que está bem coberto no sentido de impedir o funcionamento de esquemas de desigualdade, independentemente da circunstância. Eu vou-lhe dizer que em Portugal nunca apanhei, eu faço com alguma regularidade esse tipo de operações. No estrangeiro lembro-me perfeitamente que usava muitas vezes diferentes línguas em sites, mesmo quando fazia viagens de mergulho para a Austrália, aqui há muitos anos, lembro-me que o preço australiano era quase metade do preço norte-americano. E na mesma página. E, portanto, eu quando recorria à indicação australiana e tinha um preço mais baixo que os americanos, até me lembro de ver um americano protestar que tinha pago um preço muito superior àquilo que eu paguei. Mas, repare, a dificuldade, uma vez mais insisto, é esta. No domínio do comércio internacional, tudo depende da lei aplicável. E das duas uma. Há situações em que é possível chamar a competência da lei portuguesa mesmo para casos internacionais. Quando isso vem para um tribunal português, há uma conhecida doutrina do Supremo Tribunal de Justiça alemão que defende que quando o comércio eletrónico, a prestação de serviços, independentemente do sítio onde está situado no mundo, aponta para uma determinada ordem jurídica, e no caso, eles estavam a pensar na Alemanha, o caso concreto é de uma companhia que utiliza um servidor nas Bahamas, mas aponta publicidade e comércio para a Alemanha. E o contrato tem a cláusula de aplicação das Bahamas, onde está situada eletronicamente a empresa fornecedora do serviço. E o Supremo Tribunal Alemão, e já tem alguns anos, quando o comerciante aponta a sua atividade para uma ordem jurídica, que é no caso alemã, o direito alemão imediatamente é aplicável. E então permite ao consumidor atestar, neste caso não era um problema de igualdade, aquele que eu me refiro, era um problema de preço, de fixação de preço na compra e venda e de produto defeituoso, e então aí consegue-se aplicar a lei nacional, se conseguir apanhar o comerciante em causa. Isso é outra, não é? Porque muitas vezes as referências, não diria que são fictícias, mas são difíceis. E é muito fácil no comércio eletrónico dar referências que não são verdadeiras, sendo certo que, como eu disse, o comércio eletrónico funciona numa base informatizada, como um autómato, por assim dizer, sempre informatizado, e, portanto, as declarações negociais são trocadas com um programa que tem uma informação e que permite desencadear tudo o resto sem uma intervenção humana. E, portanto, não é nada difícil que uma empresa, por exemplo, norte-americana, coloque um site seu com indicações de Bahamas, com uma daquelas sociedades constituídas à luz do direito das Bahamas sem conteúdo patrimonial nenhum e sem atividade, a não ser aquela ligação, e faça, de facto, transações e até possam correr bem, ou apanhar casos em que há problemas. E, nessa altura, a questão é trazer o comerciante para a barra do Tribunal Local do Consumidor. Esse é um problema de facto. Agora, chegado a esse momento, o desencadear da lei portuguesa permite arredar as questões de igualdade. Pronto.
Quando se trata de entidades legítimas que sujeitam validamente o contrato a uma lei internacional que não prevê esse requisito, pois o problema existe e não vamos negá-lo, que pode haver, de facto, diferenças de tratamento que afetem a igualdade entre o consumidor. Repito, no entanto, que, à luz do direito português, essas situações detectadas têm fácil resolução, o problema coloca-se verdadeiramente no comércio eletrónico internacional, com entidades pouco escrupulosas ou que fazem engenharia jurídica no sentido justamente de criar a aplicação de um ordenamento que os favoreça na relação de consumo com clientes de países com leis de consumo exigentes, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, etc. Pronto, esse problema existe, não há como negar. E a solução é difícil quando não há, sobretudo, meios para chamar essas pessoas a um tribunal que não seja o tribunal local que aplique essa lei local. Pronto, a dificuldade é mais prática do que propriamente técnico-jurídica, se bem que, insisto, quando as pessoas fazem esses contratos, têm que ter um mínimo de noção onde é que, o que é que estão a contratar, e nomeadamente as cláusulas de lei aplicável e do foro, que normalmente nenhum de nós vê, porque quer está a pensar, mas é em despachar a coisa e ter, não está a ver os contratos, os problemas depois surgem. E esses sim colocam problemas potenciais de desigualdade, claro que sim. Ou seja, o consumidor tem que fazer um curso de Direito antes de ir comprar um par de sapatos na Amazon. Mas eu percebo perfeitamente o que está a dizer. Eu fujo de fazer... Deixem-me só dizer isto. Não é um problema de igualdade, como o Sr. Tom me colocou há pouco, mas é um problema que se passou comigo. Eu encomendei uma máquina fotográfica de mergulho, aqui já há uns anos valentes, e apareceu-me em casa um GPS. Um GPS que eu não precisava para nada, nem tinha pedido. E era uma empresa de direito norte-americano num estado que era o estado de Nova Iorque, com tribunais exigentes e com lei exigente. E aí a questão não era nem de lei aplicável, não era de saber se eu estava na disposição de me chatear e gastar um dinheirão, para em vez de ter o GPS, ter a máquina fotográfica que desejei. Sabem o que é que eu fiz? Pus o GPS ao serviço. Fiquei sem a máquina desejada, mas na altura não tinha GPS para o carro e olha, mas claro, é evidente que é uma frustração e aí temos que estar sujeitos, temos que estar dispostos a correr riscos. Se tivermos os bolsos fundos e quisermos justiça, num caso como esse, eu acho que o teria obtido, se me quisesse chatear, se calhar hoje teria sido diferente. E bastaria uma carta de um advogado americano local, porque eles de facto têm medo, porque os americanos têm punitive damages, nós não temos. E atenção, os valores indenizatórios por brincadeiras destas podem sair muito caros. E aí as pessoas... Nós não temos punitive damages, nem compensatory damages, portanto estou a falar em inglês porque danos compensatórios, pronto, porque o termo, apesar de tudo, tem uma conotação nos Estados Unidos diversa da expressão dano compensatório em Portugal, que está dentro da lógica do nosso sistema. Mas lá tem um significado diferente. E pronto, só para dizer que nesses casos, se calhar, com um bocadinho mais de diligência minha, teria conseguido provavelmente o reembolso do dinheiro, ou pelo menos a troca do bem pelo aquilo que queriam. Mas assim também fiquei, como vê, mesmo um especialista, entre aspas, pode sair frustrado nas suas práticas de comércio eletrónico. Mas alguém tem alguma questão? Tem ali a doutora Teresa. Frustrado, mas ficou orientado. Pois, mas eu na altura fiquei irritado, porque eu estava, acho que com uma maquinazinha que não havia cá, um preço muito mais em conta, fiquei frustrado. O que é que eu quero o GPS? Mas olho pelo ao serviço, é verdade. Eu sei que estamos em cima da hora, mas a minha questão é muito cirúrgica e é para o Dr. Silva Cordeiro. Eu não sei se percebi bem, mas pareceu-me da sua apresentação que levantava algumas dúvidas quanto à razão de ser de se registar na Central de Responsabilidade de Créditos alguns incumprimentos ou eventuais incumprimentos. Pareceu-me que tinha algumas dúvidas, nomeadamente, embora não lhe tenha dado este nome, mas quanto aos créditos litigiosos, não sei se percebi bem ou não, pareceu-me que na sua visão aquilo que deveria constar da Central de Responsabilidade de Créditos ao nível dos incumprimentos, não das responsabilidades, mas dos incumprimentos, seria uma
teria uma visão mais restrita. Não sei se percebi bem ou não, mas tendo percebido bem, a minha questão é se, sendo esta central de responsabilidades um instrumento que tem como objetivo permitir avaliar a capacidade do cliente de contrair um novo empréstimo, não só tendo em conta os incumprimentos, mas as responsabilidades, quer efetivas, quer potenciais, se tem razão de ser que, mesmo sendo um crédito litigioso, um incumprimento em que esteja em causa uma dívida vencida e que seja litigiosa, ela, do ponto de vista de uma visão macro, não constar. Eu posso ter percebido mal a sua posição, mas pareceu-me que relativamente a estes créditos... Doutora, nunca percebeu mal. Eu é que certamente não me soube exprimir, porque, enfim, aquilo que diz, estava agora a revisitar aquilo que tinha dito e, de facto, pode chegar a essa conclusão. Mas a verdade é que não. As duas situações que expus, e aliás são duas situações que queria expor, uma refere-se a alguém que diz que perante a instituição de crédito, o banco diz assim, isto está prescrito. E o banco diz simplesmente, está bem, está prescrito, mas nós mantemos a referência na central de responsabilidades de crédito, tendo perfeita consciência do dano que isso causa. A segunda questão, que é sobre essa que surge a dúvida e, portanto, eu claramente não soube explicar, é muito simples. É alguém que evidentemente tem um crédito litigioso, e obviamente tem razão, um crédito litigioso à partida poderá constar, embora já tenhamos algumas dúvidas, mas não, é que é um crédito litigioso em relação ao qual o demandado pela entidade bancária apresentou garantia. Ou seja, na verdade, essa questão está objetivamente resolvida. Aquela pessoa diz, eu discuto e cauciono. A partir daqui, quer-me parecer, e esta é a minha opinião, que o estrago que faz a menção que consta da central de responsabilidades de crédito deixa de fazer qualquer sentido. Aquela pessoa, na pior das hipóteses para ela, vai pagar com o emprego do bem ou do dinheiro com que caucionou. Por que raio é que essa pessoa vai ter restrições ao nível da sua capacidade de contrair crédito junto das instituições de crédito, o facto esse que decorre da menção à central das responsabilidades de crédito. É só isto, porque evidentemente que senão era um maná. Bastaria a apresentação de embargos de executado, o crédito era litigioso e qualquer devedor por convicção, não é? Aqueles que têm o lema do dever acima de tudo, não é? Qualquer um desses indivíduos, que todos nós conhecemos bem da nossa prática, e que muitos deles são os piores, passaria a estar de algum modo salvaguardado. Não, a ideia não é essa. É quando a pessoa razoavelmente fez tudo. No caso, prestou caução. Não faz sentido. É uma limitação à sua capacidade civil que não faz sentido. Era isto que eu queria dizer e claramente não me sou exprimir. Eu não percebi, foi o acento tónico na prestação da caução. É o que lhe digo. Sem dúvida. Mas fui claramente eu que não me soube exprimir. E para fechar, mais alguma questão que queiram colocar? A doutora quer colocar mais uma questão? Muito obrigada. Esta questão era para o Sr. Dr. Silva Cordeiro perguntava se seria possível o Sr. Dr. concretizar em que medida é que se poderia prever uma maior intensificação dos poderes de fiscalização do Banco de Portugal, nomeadamente a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, talvez também tenha alguma coisa a ver com isto, e com o facto de ser um registro público, qual de facto o papel do Estado nesta questão. Em que sentido concretizar este poder de fiscalização do Banco de Portugal? Muito obrigada.
Em relação a esta matéria também. Sim. Sr. Doutor, a questão que se põe aqui é muito simples. É da minha experiência. Isto é o meu reparo. Não diz respeito à configuração da lei. Aliás, o artigo 77F do Decreto-Lei 298/92 tem lá tudo o que é necessário. Aquilo que a minha experiência me diz, pode ser uma experiência infeliz, mas julgo que não, porque outros colegas me dizem o mesmo, é que o Banco de Portugal recebe queixas e, basicamente, se não tiver a ver com alguma instituição, o particular, com grande facilidade, sai frustrado, porque qualquer explicação que seja dada pela instituição de crédito, e imediatamente, enfim, é o que a experiência me diz, são muito pouco eficientes na tutela dos interesses dos particulares. Muito poucos, apesar do legislador lhes ter entregue essa missão, no que diz respeito à tutela dos interesses dos particulares, a minha experiência diz-me que são muito, mas mesmo muito pouco eficientes ou sequer empenhados. Mas, mais uma vez, eu posso estar a ver a coisa pelo meu próprio funil, o que é de facto um risco, não é? Mas basicamente é isto. Eu não vejo nenhum mal, não vejo nenhum problema na lei. Não, a lei está lá, aquilo que o artigo 77F do Decreto-Lei 298/92 hoje prevê, acho que chega e sobra. Agora, se não houver vontade, não há forma de lá chegar. Então, e há alguma forma de impugnação interna dessas decisões do Banco de Portugal? Se há forma de impugnação interna, mecanismos internos de impugnação sobre a inação ou a indiferença? Eu julgo que não. Eu julgo que não. Se não fazem, enfim, poderá enfim, queixar-se ao governador, ou coisa assim, mas não creio. É porque então só há possibilidade de recurso à via judicial, nomeadamente por incumprimento do dever de pagamento, que também se pode configurar uma prática ilícita do próprio Banco de Portugal, enquanto regulador. Pois, mas provavelmente, tendo em conta que o Banco de Portugal é uma entidade administrativa, é para os netos, não é? Aliás, eu percebo, doutor, eu percebo, mas a verdade é que hoje em dia, os litígios administrativos que não tenham resolução através de procedimentos cautelares e que são obviamente residuais, até no seu vencimento, neste momento apresentam-se perigosamente como espaço de não direito. Ou seja, porque na verdade, se quiser impugnar administrativamente o que quer que seja, o interesse é de facto quase, eu tenho pena de dizer isto, mas é quase residual. E isso, doutor? Eu poderia estar a configurar mal a situação, mas parece-me que o que estaria em causa seriam os direitos de personalidade do registado e que, nesse sentido, poderia haver uma condenação por via dos tribunais judiciais. Portanto, uma restrição inadmissível dos direitos de personalidade daquele cidadão e que está a ser, de facto, levada a cabo no âmbito de um registro público. Mas não sei se perspectivando a questão de uma perspectiva de direitos de personalidade, não seria possível o recurso aos tribunais judiciais. Mas o senhor doutor configurará melhor do que eu. Só estava a sugerir a possibilidade. Sr. Doutor, estamos a conversar e sem lei à frente. E, portanto, o que é um risco para ambos. Agora, uma coisa é certa, tendo em conta que o Banco de Portugal é uma entidade administrativa, eu creio que a discussão, até porque nunca nos esqueçamos que eles têm, que no próprio Código de Procedimentos dos Tribunais, no processo nos Tribunais Administrativos, tem um processo para tutela de direitos fundamentais. E, portanto, resultando de uma atividade pública, uma eventual ofensa para a qual não exista procedimento especificado, nunca nos esqueçamos que este processo é um processo residual de tutela de direitos fundamentais junto dos tribunais administrativos, é um processo residual.
Eu ainda assim julgo, mas obviamente não lhe posso, desde logo, porque acho a questão muito interessante, e qualquer questão muito interessante obriga sempre a ser estudada. E depois, por outro lado, mas a ideia que tenho, a minha primeira resposta, se calhar errada, mas a minha primeira resposta é que se teria sempre que ser buscada a tutela junto da jurisdição administrativa, e a jurisdição administrativa é aquilo que nós já sabemos. Senhores doutores, vamos continuar com o programa, a hora já vai adiantada e temos que fazer um esforço para garantir que à hora marcada começa o segundo painel e por isso, em nome da organização, convido toda a gente a ir para o almoço. Muito obrigado.